Falei, pessoal, sejam bem-vindos, mas essa enrolação é o seguinte, galera. Finalmente o vídeo do mês da carteira, os meus aportes. Temos novidades, estou voltando para os fundos imobiliários, é isso aí. Só se vive uma vez, não é uma recomendação. Voltei a investir em fundos imobiliários, vou mostrar a rentabilidade da carteira. Cada dia piora a situação dos investimentos no Brasil, mas um dia a coisa vai virar. Sim, um dia eu acho que a coisa vai melhorar. A gente fica aqui esperando, não chega nunca esse dia, né? Às vezes eu me sinto um torcedor do Flamengo esperando um estádio que nunca chega, ou alguém que fez o L esperando a picanha, nunca chega. Mais um dia a Bolsa Brasileira voltará a subir. Brincadeiras à parte, o vídeo de hoje é super importante. Na primeira metade eu vou falar rapidinho, em 3 minutos, tudo o que aconteceu no mundo, que você precisa saber para começar bem a sua semana. E depois, na segunda metade, onde eu investi e por quê. E também no final do vídeo eu mostro a carteira de criptomoedas aqui. Eu tô tentando mostrar pelo menos uma vez por mês. Então quem não ficar até o final é louco. Mas antes de eu começar, você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários. E aí, bichão? Qual foi o seu primeiro investimento em 2025? É isso aí, já investiu alguma coisa esse ano? Me diga aí, Bitcoin, fundos imobiliários, ações do exterior, sei lá, cara. Me diga aí aonde você já investiu esse ano. Sem enrolação, então, bora começar aqui com um resuminho da semana em 2 minutos. Ouro subiu, prata subiu, Bitcoin subiu, Ethereum subiu. Então não foi uma semana perdida, mas, porém, contudo, entretanto, o Ibovespa deu mais uma quedinha aqui. Não foi tão ruim assim, saiu ali dos 123 no topo e foi para 122 mil pontos, mas é isso. Cadê os 140, 150 mil pontos que a gente estava esperando? A gente ficava esperando, não chegou ainda. Pode ser que chegue esse ano? Pode. Para isso, precisa estabilizar a taxa de juros, o governo precisa cortar gastos. Então, é uma espera meio complicada. Mas tudo bem, Ibovespa caiu um pouco. Já o dólar teve uma queda interessante, olha só, saiu ali da casa dos 6,06 e agora está em 5,91. Vai ter Disney. Muita gente fica lá, Charlão, se ferrou, o dólar caiu. Não me ferrei. Até porque o dólar caiu depois que entrou meu dinheiro do YouTube, que é pago em dólares. Então eu ainda recebi ali nos 6 e pouquinho, depois que o dólar caiu. Eu torço para que o dólar caia. Eu não quero que o Brasil se ferre. Do jeito que as coisas estão, a situação está complicada. Eu não quero, não, quanto pior, melhor. Não. Desse jeito o governo já não ganha nas próximas eleições. Do jeito que está aqui a economia. Não precisa piorar muito, não. Então, Ibovespa caiu um pouquinho e dólar teve uma queda interessante. Tomara que continue caindo. Já em relação a criptomoedas, boas notícias, o Bitcoin renovou a máxima ali no início da semana, 109 mil dólares, um baita valor, agora enquanto eu tô gravando tá 105, mas bateu nos 109, a MicroStrategy segue comprando Bitcoin como se não houvesse amanhã, o Michael Saylor, quem sabe, pode virar o cara mais rico do mundo, e no Fórum Econômico Mundial se falou em Bitcoin de forma positiva. Eu achei um ponto importante, porque quando eu comecei a falar de cripto, 2017, 18, 19, era uma merda, só se falava mal de cripto, principalmente grandes bancos, mundo empresarial e tal. Então agora os caras estão falando bem. Só de não perseguir, pra gente já vira um bom negócio. Então agora o Bitcoin tá na faixa de 105 a 106 mil dólares e as altcoins estão andando de lado. Em relação a ouro e petróleo, ouro fechou em alta, se aproximando das máximas, em alta aqui em todos os prazos que a gente pode estabelecer, recentes, então tá um bom momento pro ouro. Já o petróleo, que teve uma ligeira alta, nos últimos dias apresentou uma queda desde que o Trump entrou. O Trump prometeu liberar várias situações, cortando algumas proibições, tirar petróleo no Alasca e tal. Falei na minha comunidade sobre isso e agora existe uma chance do petróleo cair de preço. Para o Brasil, no controle da inflação, queda do petróleo e queda do dólar seria perfeito. Isso aí ajudaria demais, porque senão, se a inflação pegar aqui, meu amigo, a gente vai ter que subir muito mais o juro. E você já sabe, juro para cima, bolsa para baixo. Juro para baixo, bolsa para cima. Guarde isso, esse é o básico. Pode ter uma ou outra situação diferente, mas no geral é isso daí. Destaques da semana no noticiário, para depois falar sobre a carteira na Argentina. Eles tiveram um superávit recorde de quase 19 bilhões de dólares. Então o Milei vem fazendo um bom trabalho por enquanto. Está pensando em se retirar do Mercosul para fechar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, pensando no interesse da Argentina. E a Moody's já elevou a nota da Argentina, destacando esse ajuste promovido pelo Milei. Então, enquanto a nossa economia está ali rateando, bambeando, o Milei está conseguindo ditar o ritmo lá na Argentina.
E com a entrada do Trump, a depender do que ele combinar, pode entrar muito dinheiro na Argentina de investimentos estrangeiros. Até porque os americanos estão pensando em tirar dinheiro e fábricas de um determinado país do mundo. Vamos ver se vocês adivinham, que já eu vou falar sobre isso. Então a Argentina, por enquanto, vai muito bem, obrigado. Tá ganho o jogo? Longe disso, os caras estão fodidos lá, cheio de gente passando fome. Mas foram 30 anos de cagada. Então o Milei está tentando consertar. Esse papo de que o Milei botou 50% da população argentina na pobreza. Isso é uma feca. Os caras já estavam na pobreza. Ele está tentando tirar. China, que é super importante no mundo também, vem ampliando as suas reservas em ouro. Isso explica também, em parte, a alta do ouro. Estão subsidiando a economia. Está dando um certo resultado. Tanto que a venda de eletrônicos cresceu lá na última data importante aqui de vendas. Só que, por quanto tempo eles vão conseguir fazer isso? Ficar subsidiando coisas, num primeiro momento você vende bem, depois você acaba não vendendo tanto. Então a China está tentando ali inflar a própria economia e tá difícil, porque durante 30 anos o mundo inteiro mandou dinheiro para lá. O mundo inteiro mandou as suas fábricas para a China. E qual a realidade agora? Será que a turma está investindo na China? Eu acho que não. Pior do que isso, o que está acontecendo? Não sou eu que estou dizendo, não. Olha o que está acontecendo aqui. Número de empresas dos Estados Unidos que considera sair da China bate recorde. Então, além das empresas não estarem indo para a China, elas estão voltando. E o Trump não é bobo. Pode chamar ele do que quiser, mas bobo ele não é. E será que ele não vai trazer essas empresas lá para os Estados Unidos de volta? Ó, vem para cá, volta que deu merda. Então a China não está recebendo tantos aportes e muitas empresas querem sair. Isso é um processo, tá? Não adianta você chegar aqui no final do ano e me cobrar. Ah, não, a China recebeu o aporte do mundo, tantas fábricas foram para lá. Eu estou dizendo a tendência agora. Isso foi depois do Covid, tá? Na minha opinião, esse fenômeno de saída da China foi depois do Covid. Agora, falar sobre Estados Unidos é muito importante. Primeira semana da era Trump, já tá falando em inteligência artificial, tá falando em criptomoedas, tanto que ele cumpriu a promessa e assinou uma ordem executiva para criar uma reserva de Bitcoin. Tá sendo criada ainda? Não, calma, porra, calma. As coisas são... Assinou, aí forma um grupo, aí tem um responsável, onde vai botar, não vai, quem cuida. Deus dará. Um dia isso vai sair. Mas nós temos um governo que não é uma ameaça contra o Bitcoin. O último governo Biden não gostava de cripto. Tinha um cara na frente da CVM deles que não gostava de cripto. Fazia todo o possível para sabotar. Se você quiser saber mais sobre cripto, eu gravei um vídeo só sobre isso essa semana, explicando o recorde e tal. Vou deixar nos cards aqui em algum lugar. Quando acabar esse vídeo, você assista lá. Mas é um momento muito importante para quem vem acreditando no Bitcoin há muitos anos como eu. Finalmente, um institucional aceitou. E agora as nações estão aceitando e estão menos restritivas. A principal economia do mundo, principalmente, tá? Falando sobre as medidas específicas do Trump e algumas outras, e isso eu falei bastante na minha comunidade essa semana, os Estados Unidos já prenderam 538 imigrantes. Essas são as primeiras deportações. O Trump até disse, olha, as deportações estão indo muito bem, obrigado. Só que tá devagar. Nas mídias aí tá sendo, Trump tá deportando todo mundo e tal. Tá devagar. Ano passado, com o Biden, eles deportaram muito mais gente. Esse é o início de um processo. E o Trump prometeu deportar. Caso ele não começasse a deportar, é que seria um estelionato eleitoral. Então, para quem tá falando, olha que absurdo, ele está deportando. Absurdo teria sido o Trump entrar, ele foi eleito para isso, e não cumprir. Então, eles não estão deportando ninguém que estava legal, que não cumpriu nenhum crime, nem nada. Eles estão deportando os piores casos ali de pessoas que estavam ilegais, tá? Muito importante, eu vou acompanhar isso. Se tiver alguma coisa absurda, eu vou trazer aqui, eu prometo. Por quê? Cada vez mais enxergando a credibilidade da mídia, essa perda, eu não quero que aconteça a mesma coisa comigo. Então eu preciso dar as notícias, mesmo que elas não sejam boas para quem eu gosto, ou sejam boas para quem eu não gosto. Se o Lula fizer uma baita medida econômica, eu vou falar aqui no canal. Mesmo que você não goste, não gosto do Lula, eu vou falar. Chaz, eu gosto do Lula, só tá falando mal, só tá fazendo merda. Eu não quero perder a credibilidade como a grande mídia perdeu. Então, o Trump está deportando o que ele prometeu que deportaria. Ponto. Não tem nada errado aqui, não tá furando lei, nada disso.
Vamos combinar, tá? E ele também diz que pretende fazer um acordo comercial com a China. Seria muito bom para o mundo isso, eles sentarem na mesa e negociar. Falando de Brasil especificamente junto com os Estados Unidos, eles têm que negociar também. Acho que o Lula está errando bastante nessa relação. Naquela parte do petróleo que eu falei para vocês, ele vai abrir sim a torneira de petróleo e os Estados Unidos querem produzir mais. Quais os destaques, então, da primeira semana Trump? Capital mundial da inteligência artificial e criptomoedas, foco dele. Imigração ilegal, tá deportando algumas pessoas. Petróleo, que é a velha economia, vai investir. Guerra comercial com a China, quem sabe vem um acordo. E relação com o Brasil, nada ainda específico. A economia americana vai ser decidida nas próximas semanas, pelo menos em relação aos juros. O Trump, inclusive, está pressionando por uma queda de juros, só que o presidente não tem que opinar nos juros, está errado. Eles terão as próximas reuniões para decidir se derruba ou não esse juro, que está muito elevado. E eu acho o seguinte: se não tiverem aí umas 2 quedas de juros esse ano, é ruim pra gente. Então o que eu torço? 2 a 3 quedas nos Estados Unidos. Mundo ideal, 3%, 2,5% não vai acontecer, porque a inflação americana está elevada. Os primeiros resultados das empresas americanas começaram a sair, saíram bons demais. Poxa, Alan, isso não é bom? É e não é. Porque se as empresas estão lucrando muito, se a economia está aquecida, como é que o governo vai reduzir o juro? Como é que o Banco Central deles vai reduzir o juro? Não pode. E os resultados estão vindo bons. Olha que merda, você tem que torcer para o resultado não vir tão bom. No caso lá da Netflix, o lucro dobrou no 4º trimestre para quase 2 bilhões de dólares. Eles estão com mais assinantes, o negócio está indo bem. Então a Bolsa Americana essa semana, de novo, renovou recordes, o S&P bombando ali. Eu tenho investimentos na Bolsa Americana, não vou ficar enchendo o saco de vocês, já falei 1000 vezes. Quer aprender a investir no exterior? Quer aprender a investir em criptomoeda e ganhar dinheiro? Quer aprender a investir em ações? Quer aprender a investir em fundos imobiliários? Entre na minha comunidade. Charlão, o que é a sua comunidade? É um app com todos esses cursos que tem lá. E eu ainda gravo outros conteúdos, resenha. Semana passada teve a história do Pix, que ia cobrar ou não ia cobrar. Minha contadora gravou 2 aulas. Então, aconteceu alguma coisa, a gente tem conteúdo. Você precisa aprender a investir, tem conteúdo lá. E tem mais um negócio, tá? Só para quem entrar nos próximos dias, isso é limitado. Além de receber todos esses cursos, vai ganhar 3 carteiras recomendadas em parceria com uma casa de análise por 6 meses. A mesma situação que eu consegui na Black Friday, só que é por tempo determinado. Quem tá na comunidade já vai ganhar isso também. Mas quem quiser entrar nos próximos dias, 3 carteiras recomendadas em parceria com uma casa de análise por 6 meses. REITs, ETFs lá fora e uma carteira de dividendos aqui no Brasil. Então, meu amigo, entra logo, senão você vai se arrepender, tá? Olha aqui alguns depoimentos. O Antônio: invisto há quase 1 ano graças à comunidade que me tirou o medo. Hoje já recebo dividendos de empresas americanas. Humberto: além dos dividendos mensais, estou com ganho de 20%. André: boa noite, galera. Certeza, usando a estratégia do Charlão, todo mês pinga dividendos em stocks, REITs e ETFs, sem contar a valorização. Então, na boa, galera, eu tô enchendo o saco porque eu sei, eu confio no que a gente tá fazendo. Tem muita gente, milhares de pessoas, quase 20 mil pessoas lá na comunidade, tá? Então, quer aprender a investir? Entra lá. Falando de Brasil, para a gente depois passar para minha carteira. Nubank passou o Itaú e se tornou o 3º maior banco em número de clientes. Vocês estão vendo aqui, Caixa 154 milhões, Bradesco 109 milhões e o Nubank 100 milhões. O Itaú ficou para trás aqui com 98 milhões. Olhando aqui, produção aumenta aí um pouquinho para a turma que é meio cegueta, que nem eu poder enxergar na tela aí da TV ou do celular. Bradesco 109 milhões e Nubank 100 milhões. Tá muito próximo. Cara, esse ano o Nubank vai passar o Bradesco. Nem a turma do Nubank acreditava nisso aqui. Eu posso apostar. Os caras montaram uma empresa, fizeram um puta trabalho, tá? Melhor trabalho financeiro dos últimos anos, sem dúvida nenhuma, foi do Nubank. Era uma piada no mercado. Só que eles é que estão rindo agora. Os grandes bancos não estão rindo. Então, passaram o Itaú, estão colados no Bradesco. A chance de passar é grande. Só tem que aprender a dar crédito agora, que a inadimplência subiu. Mas, ó, puta trabalho do Nubank esse daqui.
A história do Pix continua rendendo. O governo acabou com o Pix, com aquela lenga-lenga toda se a cobrar ou não. Mas agora a briga está nos alimentos. O governo até descartou a questão de mudar ou não o prazo do vencimento dos alimentos. Mas a prévia da inflação está pegando. Subiu em janeiro, veio acima do esperado. O governo entrou em alerta por causa do preço dos alimentos. Está batendo muito na popularidade do Lula. Segue falando besteira, tanto que teve um ministro que citou o preço da laranja e sugeriu mudar a fruta que vai consumir. Então, um ministro, puta, esse governo também, às vezes eu tenho pena do Lula, cara, acho que deve ter algum infiltrado lá dentro. Um ministro disse, não, a laranja tá cara mesmo, escolha outra fruta. Porra, cara, como é que você fala isso? Aí vai foder a popularidade do Lula mesmo. Toma um Tang, toma alguma coisa. Nada contra Tang, eu já tomei muito. Mas você não pode falar pra população, ah não, tá caro, troca, come outra coisa. Não, a picanha tá cara, come um peixe, um frango. Porra, cara, não é assim. Vocês vão ferrar a popularidade do cara mesmo. Tem um infiltrado lá dentro, entendeu? Então, a comida bate forte demais na popularidade. E aí, nesse caso aqui, além dos preços estarem elevados, o governo fala muita besteira. E ainda tem a história do juro. Essa semana, na quarta-feira, tem reunião da Selic, pode ser que o juro suba, e eu vou fazer uma live, então já se prepara para assistir a live. Agora acabou, notícia tal, consegui falar em 4 minutos. Vamos falar sobre o projeto da carteira do aposentado. O que está acontecendo? O momento no Brasil é delicado, por tudo que eu mostrei para vocês, ele se assemelha muito ao governo Dilma em relação à sensação, inflação e juros subindo. A escolha de ativos seguros e pagadores de dividendos é necessária, pelo menos na minha opinião, não é uma recomendação, e eu resolvi retomar os investimentos em fundos imobiliários, porque é impossível saber qual será o melhor momento. Então eu já comecei. Lá atrás, na época do governo Dilma, a Bolsa de Valores também despencou. Só que, vocês podem olhar no gráfico, a Bolsa ficou um tempão andando de lado e depois deu uma disparada. E curiosamente, agora a Bolsa também caiu em 2024 e teve o pior momento desde a época da Dilma. A Bolsa teve o pior início de mandato desde a época da Dilma. Então eu acho que a gente já vai chegar no fundo do poço. Vocês estão vendo aí o fundo do poço. Mas por enquanto eu tô lá dentro. Eu tô lá dentro do poço. E toda hora tô dando uma descidinha. Uma hora em relação à Bolsa Brasileira a gente vai subir. Por que eu não tô desesperado? Porque eu tenho investimento em cripto, ganhando dinheiro pra caralho. Eu tenho investimento no exterior, ganhando dinheiro pra caralho. E eu tô fazendo bons aportes na renda fixa. Eu vou ganhar muito dinheiro, nem que seja até 2045. Então, como eu já vi esse filme outras vezes, eu sei do final. Só que pra quem começou há pouco tempo é uma merda. Você olhar negativo, negativo, negativo. Se você investiu errado aí, que ferrou mesmo, pode ser que não recupere. Mas eu sigo aportando, principalmente porque eu recebo dividendos todos os meses. Então eu recebo dividendos e vou aportando. E decidi esse mês fazer mais compras do que o normal, tá? Quais foram as compras? Bom, eu peguei meu dividendo e coloquei mais uma graninha. Esse mês eu aportei na renda fixa, aportei numa ação, voltei a investir em fundos imobiliários. Eu peguei os proventos do mês passado, desse mês um pedaço, e coloquei mais uma grana. Na renda fixa, eu sigo com a mesma estratégia. Eu só aumentei a minha posição. Eu quero ganhar com a marcação a mercado. No pior cenário, eu vou esperar até 2045. Dessa vez, de novo, eu peguei o Tesouro IPCA mais 2045, estava dando IPCA mais 7,53. Durante essa semana, nós vemos alguns picos, a turma até brincou que o IPCA vai para 9%. Eu não acho, mas realmente está subindo muito. E eu fiz um aporte de 10 mil reais, olha só, 10 mil reais, que acabou virando 9.993, porque o site corrige na hora que você vai investir, mas eu fiz essa aplicação no Tesouro 2045. Depois, eu decidi aumentar a minha mão no Banco do Brasil. Então, fiz um aporte pequeno, razoável, de 5 mil reais, comprando mais 200 ações do Banco do Brasil. Eu já tinha o Banco do Brasil na carteira do canal, tá desde o início. Sim, é uma empresa estatal, até coloquei aqui em vermelho, mas na minha opinião, ela está abaixo do seu preço justo e vem pagando um bom dividendo. Então, nos últimos anos, o Banco do Brasil vem aumentando o seu lucro, fazendo um bom trabalho, foi eleito o mais sustentável do mundo, tem um trabalho bacana no agro, vem pagando bons dividendos, vocês podem olhar aqui, nos últimos 4 anos, um baita dividendo. Então, na minha cabeça, faz sentido. Não é um vídeo sobre o Banco do Brasil, não vou ficar aqui falando muito, depois eu posso fazer vídeos separados, já falei várias vezes do Banco do Brasil, não é uma recomendação, mas eu acho que está num preço interessante e até que ele volte a subir bem, eu estou recebendo bons dividendos.
dividendos. Se me pagar uns 10% esse ano de dividendo, para mim tá tudo bem. Já em relação aos fundos imobiliários, finalmente eu voltei a aportar. Tem bastante tempo que eu não aporto. Sim, estamos num péssimo momento. O IFIX toda hora caindo, acumulando perdas absurdas. Só que no último ano, quase 10% de baixa. Por quê? Selic em alta, fundos imobiliários em queda. E eu tô esperando já ainda uma alta da Selic de novo, nas próximas reuniões do Copom. Então, eu não espero um cenário muito melhor nas próximas semanas ou meses. Poxa, Alan, por que você investiu? Porque na hora que o cenário virar, mudar um pouquinho, isso aqui vai disparar. Em 2, 3, 4 semanas é 10%, 15%, 20%. Como eu tô olhando bons FIIs, pagando bons dividendos, eu já tô entrando logo. Mas pode melhorar em 2027. Pode melhorar em 2026 só. Até lá, eu tô escolhendo bons ativos para quê? Para ficar ganhando 0,80, 0,90, 1% ao mês, enquanto a situação não melhora. Não é um negócio tão ruim assim, mas tem que saber escolher. Nesse momento, cara, você não pode errar, porque se você errar, você vai tomar uma naba muito grande. E o fundo que eu escolhi para voltar foi o HSML, é um fundo de shopping. Assim como o Banco do Brasil, eu também comprei em torno de R$5.000, possui quase 200 mil cotistas. O que me incomoda nele é uma alavancagem que ele tem, então o juro subindo ele vai se ferrar um pouco, mas está muito abaixo do seu preço justo. Seu preço ao valor patrimonial está bem abaixo do seu preço justo e ele vem pagando um bom dividendo, tá? As vendas não estão ruins, olhando aqui os shoppings ano a ano, shopping contra shopping, são poucos shoppings, isso aqui também é um negócio meio complicado, mas não é uma quantidade tipo 1 ou 2 que se der problema a gente está ferrado, é um fundo que eu já tenho há um tempo. Essa questão do endividamento incomoda muita gente, tá? Talvez seja interessante depois ele reduzir aqui a sua alavancagem, apesar de que ele faz uma grana também com a compra e venda de ativos. No último mês pagou 1,13 o yield do mês e nos últimos 12 meses 13,54. 13,54 sem impostos, que o Haddad não nos escute. 13,54 sem impostos. Imagina se eu ficar recebendo isso 1, 2 anos, depois o fundo sobe 20, 25%. Não tá ruim. Depois eu investi no HFOF, que é um fundo de fundos. Os fundos de fundos sabem fazer dinheiro durante as crises e quando o mercado sobe. Também na faixa dos R$5.000 comprando 100 cotas, tá? É um fundo já muito grande, mais de 1 bilhão de valor de mercado, mais de 70 mil cotistas e tá bem abaixo do seu preço justo também para um pagamento interessante de yield. Olhando aqui, a gente pode identificar que ele não tem uma concentração grande em nenhum fundo imobiliário, então ele é um fundo de fundos bem distribuído, bem diversificado, o risco aqui relativamente menor, movimentou 158 milhões, anunciou um novo resultado bom de pagamento acima de 1%. Então no último mês ele pagou 1,08 e nos últimos 12 meses 14%. Gente, 14% é muita coisa. Então qual foi o resumo aqui? Uma aplicação no Tesouro de quase 10 mil e mais 3 outros investimentos. 5.300 no Banco do Brasil, 4.997 no HSML e 5.244 no HFOF 11. Como é que tá a atualização da carteira? Eu não vou esconder nada não. Eu poderia aqui ficar dando migué, não, tá assim, assado, tal, e aí pular as telas ruins, não mostrar prejuízo, vender uma coisa para omitir. Cara, eu sou super transparente. Quando tá bom, eu mostro. Quando tá merda, eu mostro também. A gente vai ficar assim, acompanhando até o final disso aqui, que não vai ter final, né? Então vamos olhar aqui, como tá a carteira. Bom, em relação a fundos imobiliários, só 3 estão no positivo. E um já vai cair para negativo aqui, que tá positivo só 0,71. Os outros estão negativos. Eu me recordo que teve um mês, acho que foi no meio do ano passado, que tava tudo positivo. Olha como a maré muda. Aí a Selic começou a subir, os FIIs caíram. Existe uma chance de ano que vem tá tudo no positivo. Só que para mim o que importa é quanto eu tô recebendo durante esse período de dividendo e ficar recomprando isso barato. Então quando eu olho para um fundo bom e eu tô comprando ele 20%, 25%, 15% mais barato do que seu preço justo, eu juro que eu não fico muito puto não. Juro mesmo, falo de coração e quem me segue aqui desde 2017 e 2018 sabe que é verdade. Ponto de atenção é um dos fundos, o TRBL11, que tá com problema nos Correios, tá com problema num galpão, mas esse eu vou fazer um vídeo separado porque merece atenção. Em relação aos fiagros também, os dois aqui estão no negativo, eu tô estudando se eu vou aumentar a mão. Já em relação às ações, a situação tá um pouco
melhor, porque o percentual de queda é pequeno e o percentual de alta é muito grande, como a BB Seguridade, por exemplo, eu tô com 63% de alta. Então, em relação às ações, eu tô bem no positivo. ETFs, eu também tô bem no positivo, porque o Small 11 que tá negativo aqui tem pouco, mas o IVVB11 a gente tá com quase 80% de alta. Então, você pode investir no exterior aqui com o IVVB11, que nem eu fiz, ou diretamente lá fora, é só entrar na minha comunidade que eu te ensino a investir. E no Tesouro, esse aporte que eu tô fazendo na renda fixa, é só fumo, ó. Eu tô perdendo aqui 19% no IPCA 2045. Esse mesmo que eu aumentei a mão. E vocês querem saber? Eu vou aumentar de novo. Caralho, Chá, você vai perder? Vou. Eu vou tomar um baita calor. Mas vocês vão ver o que eu vou colher lá na frente. Se o Brasil não quebrar, se quebrar, fudeu. Aí quebrou, aí que você tá quebrado também. Aí eu vou ver como é o dinheiro que eu tô no exterior, em cripto e tal. Não vai quebrar, tá? Então, o que eu tô fazendo? Aumentando a minha mão. Vou aumentar mais ainda. Eu aportei mais do que eu tô acostumado. Provavelmente mês que vem eu vou fazer a mesma coisa, no outro a mesma coisa, que eu acho que tá num patamar que eu vi lá atrás, na época da Dilma. Depois, meu amigo, quando soltou, você vai puxando, quando soltou um negócio, foi embora. Foi embora. Então eu já estou me posicionando aqui. Desempenho da carteira. No ano eu já estou perdendo um pouco. O ano começou, eu já estou perdendo. Mas em um ano eu estou perdendo pouco, tá? No geral, a carteira do canal tá com 26% de alta e o Ibovespa 2%. Então, olha só, no pior momento da carteira, o mundo desabando aqui no Brasil, bolsa, cara, a gente ainda tá bem no positivo. Imagina essas posições que eu tô comprando quando o mercado der uma decolada. Por isso que mesmo olhando a situação não tão boa, eu não tô tão preocupado. Minha preocupação é achar bons ativos que podem explodir e que estão dentro das categorias que eu coloco na carteira do canal, que é a carteira do aposentado, não é para muito risco. Criptomoedas, a carteira está com 467 mil, aquela carteira que começou com 17 mil há alguns anos, então continua bem, pô, 467 mil é bom, mas já teve com 493 mil. É que o Bitcoin deu uma quedinha. Se o Bitcoin voltar lá para os 110 mil, talvez a carteira bata meio milhão. Mas, pô, de 17 mil para 467... não tá ruim. Eu vou tentar sempre mostrar essa carteira. Então, vocês viram aqui a situação do mundo com o Trump. O mundo não acabou na primeira semana do Trump. A situação no Brasil tá delicada, alimentos, popularidade do Lula. E eu vou continuar trazendo tudo para vocês. O que eu vou ficar devendo aqui? Um vídeo com o único ativo que realmente tem problema aqui na carteira do canal. Pô, então são, sei lá, 30 ativos que eu tenho, tem um com problema, que é um fundo imobiliário. Eu preciso gravar um vídeo especificamente sobre ele. E antes de ir embora, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube e batendo no sininho. Cara, se você não tá na minha comunidade, é o momento certo de entrar no início do ano. Você vai aprender a investir, você vai aprender a viajar de graça com milhas e cartões de crédito, tudo isso. E ainda quem entrar nos próximos dias vai ganhar 3 carteiras recomendadas por 6 meses em parceria com uma casa de análise. Cara, não tem erro, tá? E já me diga aqui, antes de ir embora mesmo, qual ativo que você investiu esse ano, qual foi o primeiro investimento que você fez em 2025? Eu tô muito curioso para saber onde a galera começou a investir. É isso, gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.